Caros e caras estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas à videoaula da disciplina de Organização da Educação Brasileira. Eu sou a professora Érica Neri e na aula de hoje trataremos sobre a relação público e privado na educação. Para isto, eu organizei a nossa conversa em dois grandes momentos. No primeiro momento, eu farei alguns apontamentos históricos sobre a relação entre a educação pública e privada no contexto brasileiro. Em seguida, no segundo momento, nós teremos uma entrevista com a professora Fabrícia Estevão, que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que tem se debruçado em inúmeros estudos sobre essa relação que a gente está tratando na aula, que é a relação público e privado na educação. Assim, nós teremos nesse momento, nesse segundo momento da aula, a oportunidade de ouvir sobre uma pesquisa que está em desenvolvimento nesse atual momento. E, além disso, ouvirmos de uma professora que atua na educação básica aqui no Distrito Federal. Então, passando a tratar do nosso primeiro momento, no qual eu tratarei alguns apontamentos históricos sobre a relação entre a educação pública e privada no contexto brasileiro, eu gostaria de iniciar a minha fala nesse momento trazendo um pouco sobre a gênese da relação entre a educação pública e privada no Brasil. E essa gênese, esse surgimento, ele não é tão contemporâneo. Ele remonta à época da colonização portuguesa. E essa relação e esse surgimento fica muito explícito a partir da preocupação do colonizador com a educação e a adequação moral e cultural dos gentios e cristãos, que se relacionavam com as ordens religiosas que vieram aqui para o Brasil e se fixaram na América Portuguesa. E nesse contexto, Saviani vem destacar que os jesuítas, eles vieram não por acaso, eles vieram em consequência da determinação do rei de Portugal, sendo apoiados tanto pela coroa portuguesa quanto pelas autoridades da colônia. Mas essa vinda dos jesuítas, eles vieram e não vieram em troca de nada, né? Eles tinham um interesse por trás. E esse interesse eram relacionados a algumas doações que a metrópole passava para os jesuítas, alguns favores reais, isenções de taxas e impostos, além de doações financeiras, doações de terra e permissão para utilizar a mão de obra indígena. Então, eu gostaria de ressaltar, nesse momento, que até a proclamação da independência, a história da nossa educação, ela estava muito atrelada com os rumos que a educação de Portugal vinha tomando. E aí nós temos um marco, que é a reforma que foi iniciada por Dom Pedro I, tendo como um dos seus ministros o Sebastião José de Carvalho e Melo, que posteriormente ficou conhecido como sendo o Marquês de Pombal. E nesse período, a metrópole, ela tentava recuperar seus poderes e as influências que havia perdido para a Inglaterra e para outras províncias europeias da época. Então, as reformas que foram iniciadas e que ficou conhecido como sendo as reformas pombalinas, elas foram realizadas tanto em Portugal quanto no Brasil e possibilitaram um aumento na abrangência e na importância das instituições públicas. Dentre as tentativas para iniciar a construção de uma instituição pública e laica, se encontra, segundo o Saviani, a reforma dos estudos menores, dos estudos maiores, as escolas de primeiras letras e instituições das aulas régias e de subsídios literários. Então, foi a partir da proclamação da independência que as preocupações com a instrução da população, elas foram sendo reestruturadas, sendo que a Constituição Política do Império do Brasil, que foi outorgada por Dom Pedro I em 1824, prescrevia em seu artigo 179, isso nos incisos 32 e 33, a garantia da instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. Mas aí vale lembrar um aspecto que nós tratamos no início do curso de Organização da Educação Brasileira, quando nós falamos sobre o direito à educação. Vocês lembram? Nós tratamos um aspecto que diz respeito à questão de quem era considerado cidadão.
Então, nem todos eram considerados cidadãos nessa época. Então, por mais que essa instrução ela deveria ser gratuita a todos os cidadãos, ela não abrangia a todas as pessoas, porque nem todas as pessoas eram consideradas cidadãos. E aí, continuando, eu trago um documento que ficou muito conhecido nesse período, que foi a Lei número 54, de 1868, isso da província de São Paulo. E aí, sobre essa lei, eu gostaria de tratar com vocês aqui, nesse momento, 2 artigos. O artigo 15, que conforme grafia original da época, traz a seguinte descrição. O ensino primário ou superior poderá ser livremente exercido por particulares, salvo as restrições seguintes. Parágrafo 1º. Obrigação de fornecer os dados estatísticos necessários. Parágrafo 2º. Obrigação de cessar o exercício do magistério, uma vez convencido o professor de atos imorais e de maus costumes. E aí o outro artigo que eu gostaria de mencionar é o 21, e ele traz que, nos lugares onde não houverem escolas públicas ou deixarem de existir por força da presente lei, o presidente da província, ouvindo o inspetor-geral e este ao do distrito e presidente da Câmara Municipal, poderá subvencionar para o ensino dos meninos pobres o professor particular mais conceituado, despendendo para esse fim até a quantia de 200 mil réis anuais com cada professor, tendo em vista o número de alunos pobres e o quanto para isso especialmente decretado no orçamento. Parágrafo único. As escolas particulares subvencionadas ficarão sujeitas à mesma inspeção e fiscalização das escolas públicas. Então, percebam que esses artigos, eles apresentam o fato de que desde a época do Império é possível constatar as tensões entre os interesses do campo educacional que estavam relacionados à educação pública e à educação privada. E isso ocorre até os dias atuais. Além disso, essa lei de 1868, ela possibilita também destacar um outro fato, que diz respeito ao Estado assumir a necessidade de auxílio de uma instituição particular. Isso com o argumento que ouvimos até nos dias de hoje também, que se refere à falta da capacidade pública em atender à demanda educacional existente. Ou seja, se não tiver um professor para atender um determinado aluno, e esse aluno seja um aluno pobre, como está destacado na lei, então a província ela pode assumir a responsabilidade e pode contratar um professor que seja um professor particular para ensinar a esse aluno. Então, percebam que o Estado ele reconhece que ele não consegue dar conta de atender a todos e que, por esse motivo, ele precisa de um auxílio de uma instituição que seja uma instituição privada. E a partir desse momento, eu gostaria de mencionar para vocês que eu vou estar trazendo ainda nessa perspectiva do contexto histórico, mas eu gostaria de mencionar sobre as constituições, isso ao longo dos anos. E aí, a primeira constituição que eu gostaria de mencionar é a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891. Nesta estava explícito a necessidade urgente de mudanças com relação à interação entre o poder público e a sociedade. Isso também está relacionado ao fato de que, nesse período, houve a transformação das províncias em estados e dos distritos em municípios, os quais assumiram novas responsabilidades e obrigações legais. Então, nesse período, surge também o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. E esse foi um grande marco, isso no início do governo de Getúlio Vargas, e reflete tanto o pensamento pedagógico brasileiro, quanto as necessidades da organização da educação como um todo. Ou seja, uma educação que fosse uma educação nacional. E esses reformadores liberais, eles defendiam uma educação que fosse gratuita, sem separação de meninos e meninas, e respeitando a diversidade regional de cada localidade. Embora esses reformadores liberais, eles concordassem com uma instrução e uma construção de um currículo comum nacional.
Então, as principais ideias que eles defendiam, que estava relacionada a essa separação entre os meninos e meninas, elas contradiziam o posicionamento da Igreja Católica. Isso porque a Igreja defendia a separação e diferenciação da educação que deveria ser destinada aos meninos e às meninas. E vale enfatizar também que a educação brasileira, nesse período, ela alcançava principalmente a elite. Então, ela não era uma educação para todos, como nós já tratamos em momentos anteriores. Já uma outra Constituição, que é a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934, que ficou conhecida como sendo a Constituição da República Nova, ela traz em seu artigo 154 que os estabelecimentos particulares de educação, gratuita primária ou profissional, oficialmente considerados idôneos, serão isentos de qualquer tributo. Assim, essa Constituição, ela ampliou e definiu melhor a responsabilidade entre os entes federados quanto à educação e veio expressar também a necessidade da expansão da educação privada, principalmente quanto ao ensino médio e o ensino profissionalizante. A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1937, ela possui 7 artigos que estão relacionados à educação e à cultura. Esses artigos, eles reforçam o caráter público da educação, com o dever do Estado de suprir o ensino primário, obrigatório e gratuito. Essa Constituição, ela apresenta em seu artigo 125 que a educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando de maneira principal ou subsidiária para facilitar a sua execução ou suprir as deficiências e lacunas da educação particular. Então, o que esse artigo vem tratar? Ele vem dizer que o Estado vai assumir a responsabilidade como uma complementação do dever dos pais. E isso abre um leque também para a oferta do ensino em estabelecimentos privados aos menos favorecidos. Por quê? Porque se ele não der conta disso, ele pode passar essa responsabilidade para o setor privado. Na Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1946, são apresentados 9 artigos sobre a educação e a cultura, e nessa Constituição é tratado também sobre a obrigação do investimento na educação, e esse investimento que esteja vinculado aos impostos que forem arrecadados. No período dessa Constituição, houve também a criação do Sistema S no Brasil, que se iniciou com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. E a criação desses dois serviços, o SENAI e o SENAC, eles vêm como resultado um sistema que é destinado à educação profissional e que vem concorrer com financiamento público para a educação. E vale destacar também que esses dois sistemas, eles foram criados pela Confederação Nacional das Indústrias e a Conferência Nacional do Comércio. Então, percebam como esses agentes que são privados, eles vão adentrando ao campo da educação pública, né? E aí eles vão concorrendo com financiamentos públicos para oferecer alguns serviços e algumas formações nessa perspectiva profissional. Essa linha entre a educação pública e privada, ela é uma linha muito tênue. Então, até esse momento, percebam que, apesar de haver a explicitação na legislação sobre a necessidade de buscar esse auxílio nas instituições privadas, isso está posto na lei, mas está posto de uma maneira um tanto quanto sutil, no sentido de, o Estado, ele diz que ele vai pedir esse auxílio caso ele não dê conta de suprir a necessidade da população. Ou aí surge essa outra formação, que é a formação do SENAI e do SENAC, com uma perspectiva de formação profissional. Então, até esse momento, essa linha ela é muito tênue.
mas ela vai ficar um pouco, e aí eu digo um pouco mesmo, mais explícita, a partir da Assembleia Constituinte, que ocorreu entre 1986 e 1988. E a disputa entre os defensores da escola pública e da educação privada, elas começam, então, a tomar rumos diferentes do que fora constatado até então. E isso pelo fato de que se defendiam propostas que estavam voltadas para a ampliação e melhoria da educação do país. E aí quem era contra isso precisava defender e precisava deixar explícito isso. Então aí começa-se a deixar claro esses rumos de quem defendia uma proposta que estava voltada para a educação pública e quem defendia uma privatização do ensino. Com isso, nós tivemos também, nesse período, a construção da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. E a Constituição de 88, ela não teve um texto base para ser discutido. O texto ele foi construído com os trabalhadores da Assembleia Constituinte. E aí, esse texto ele aceitou algumas propostas e emendas da população no geral. E em relação à Constituição de 1988, eu gostaria de tratar com vocês o artigo 206, que ele vai mencionar o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí eu trago o inciso 3º, que vai dizer o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistências de instituições públicas e privadas de ensino. Então, esse artigo, ele pode ser interpretado de diferentes maneiras. E aí eu vou trazer um pouco do que Mello discute no seu texto, em que ela vem dizer que você pode estar interpretando esse artigo em 3 perspectivas diferentes. A primeira delas refere-se a uma forma de facilitar a regulação da educação privada, ou seja, os processos de credenciamento, recredenciamento, avaliação institucional e de aprendizagem. Aí uma segunda maneira que nós podemos entender esse artigo trata do argumento de que esse inciso 3º, estaria estimulando uma maior articulação das escolas públicas com o mercado, uma formação para o mercado, bem como um acentuado caráter de serviço público das escolas privadas. Então, estaria nessa relação do público estar oferecendo um ensino voltado para o mercado e do privado está sendo considerado como sendo público. Por último, a terceira interpretação que a gente pode estar fazendo nesse momento refere-se ao princípio da coexistência da educação pública e privada, que serviria principalmente para ampliar os diversos instrumentos legais de repasses dos recursos públicos para a iniciativa privada. Continuando, eu gostaria de destacar também o artigo 209, e que apresentou o seguinte: o ensino, ele é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Inciso 1º, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Inciso 2º, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, esse artigo, ele vem assegurar que a iniciativa privada, ela pode também promover o ensino. Aí, um outro artigo é o artigo 213, e ele trata que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que, inciso 1º, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2º, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Então, esse artigo 213, ele traz de forma não explícita um fato que vai ser posteriormente deixado claro na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é o reconhecimento da existência de escolas privadas lucrativas. Então, no inciso 1º, ao mencionar que as escolas elas vão comprovar finalidade não lucrativa, isso dá brecha a entender que existem escolas privadas que são lucrativas.
E isso ocasionou uma corrida, nesse momento, para a reestruturação de inúmeros estabelecimentos que viriam atender a população e que seriam privados. E aí, continuando, eu queria tratar agora sobre a questão dos recursos públicos. A gente viu que pode ser destinados recursos públicos para alguns entes, que são escolas tidas como confessionais ou filantrópicas. Então, a gente tem algumas brechas. E aí, a gente vai ter algumas formas de destinação desse recurso público para o setor privado. Em relação à destinação dos recursos públicos para o setor privado, o parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte: os recursos de que trata esse artigo poderão ser destinados a bolsas de estudos para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Então, percebam que ele deixa claro como esses recursos públicos eles podem ser destinados para o setor privado. Então, se não tiver naquela localidade uma instituição para atender aquele aluno, então o recurso público pode estar subsidiando a partir de bolsas de estudos. E aí, eu trago um outro aspecto, que esses recursos públicos, eles podem ser destinados de duas maneiras para o serviço setor privado. E essas maneiras, elas compreendem fontes que são diretas e indiretas. Isso a partir de... Aí, as fontes diretas, a gente tem as bolsas, as subvenções, os empréstimos ou os créditos. E as fontes indiretas são as isenções tributárias ou isenção do salário educação. Então, a gente tem essas destinações, essas diferentes destinações do recurso público para o serviço privado. Então, em síntese, trazendo um pouco a conclusão dessa primeira perspectiva histórica que eu abordei aqui com vocês, e eu trago que, ao mesmo tempo em que a Constituição de 1988, ela trouxe garantias sobre o direito de todos à educação, fortalecendo a educação pública nacional, ela também concedeu a possibilidade de novas formas de repasses públicos à educação privada. Então, ela abriu brechas, digamos assim, ela assegura uma educação a todos, mas ela abre novas formas e novas possibilidades de repasse de recursos públicos para o setor privado. E um aspecto também que surge em meados dos anos de 1990 é o neoliberalismo aqui no Brasil. E conforme esse neoliberalismo prega, a democracia, ela atrapalha o livre andamento do mercado. E para essa teoria neoliberal, o mercado é que deveria superar e suprir as falhas do Estado. Então, a estratégia que é adotada pelo neoliberalismo é de reformar o Estado ou então diminuir a sua atuação para superar a crise. Com a criação do neoliberalismo, há um fortalecimento, então, na perspectiva dos sujeitos políticos que são interessados e defendem a privatização da educação. Então, se o Estado não está dando conta de atender a todos, então a gente pode oferecer, a gente pode começar a privatizar alguns setores. Além disso, esses privatistas, eles explicitam também uma grande resistência com relação à criação do Sistema Nacional de Educação. E isso pelo fato de que esse sistema, ele iria abranger tanto a educação pública quanto a educação privada no Brasil e ia compor um único sistema orgânico. E então, nesse mesmo período, na década de 1990, isso em 1992, foi apresentado um novo projeto de lei no Senado. E esse projeto ele foi discutido e aprovado em 1996, enquanto lei número 9.394, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, que é a lei 9.394 de 1996. E aí eu trago um pouco do que traz a LDB sobre essa questão dos recursos.
A LDB, ela vem apresentar em seu artigo 7º aquilo que foi promulgado na Constituição Federal de 1988. Isso ao mencionar que o ensino ele é livre à iniciativa privada, atendidas algumas condições. No inciso 1º, o cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Inciso 2º, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Inciso 3º, capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. E aí lembram que esse artigo 213, ele mencionava sobre a questão dos recursos públicos que poderiam ser destinados a instituições que fossem filantrópicas, confessionais, que não tivessem fins lucrativos. Além disso, a LDB, ela apresenta em seu artigo 19 que as instituições de ensino dos diferentes níveis, elas classificam-se nas seguintes categorias administrativas. O inciso 1º, públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Inciso 2º, privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E o inciso 3º, comunitárias na forma da lei. Assim, o artigo 19, ele traz o reconhecimento das categorias das instituições de ensino. E no parágrafo 2º, é mencionado que as instituições privadas e comunitárias, elas podem ser certificadas enquanto filantrópicas. Para finalizar esse primeiro momento da nossa aula, eu destaco que a privatização do ensino público, ela vem se dando de maneira paulatina, e isso ao longo de décadas. Isso a partir do achatamento salarial do corpo docente e de servidores, o estímulo indireto para a passagem de profissionais qualificados da rede pública para a rede privada de ensino, a ausência de concursos públicos, o corte de verbas federais e a cobrança de taxas diversas. Então, esses são inúmeras maneiras que a gente vem constatando dessa privatização do ensino público. Mas, para entendermos mais um pouco sobre esse aspecto, vamos passar agora para o nosso segundo momento da aula. E aí, esse segundo momento, eu trarei uma entrevista que foi realizada com a professora Fabrícia Estevão, em que ela vai estar apontando alguns desses aspectos que estão relacionados à privatização do ensino público. Então, nessa segunda parte da nossa aula, eu trago uma convidada especial, que é professora daqui da Secretaria de Estado da Educação do DF, que é a professora Fabrícia Estevão. Ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Católica de Brasília, especialização em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela Universidade de Brasília e atualmente é diretora da Escola Classe 831 de Samambaia e mestranda em Educação pela Universidade de Brasília. Então, seja bem-vinda à nossa conversa, professora Fabrícia. Obrigada por compartilhar um pouco dos estudos que vem desenvolvendo no âmbito da pesquisa realizada no mestrado. Para nós é um imenso prazer poder ouvi-la nesse momento. E esta videoaula ela é destinada aos alunos da disciplina de Organização da Educação Brasileira. E o tema tratado neste tópico da aula se constitui enquanto um dos aspectos imprescindíveis para a formação docente, que é exatamente essa relação entre o público e o privado que nós estaremos conversando na aula de hoje. Oi, Érica, satisfação estar aqui participando com vocês. Acho super importante a gente conversar sobre essa temática, né? Principalmente com os futuros pedagogos, porque muitas vezes essa relação ela passa desapercebida pelos olhos, então espero contribuir com esse olhar e com a aula de hoje. Eu tenho certeza que as contribuições serão imensas e os alunos, eu tenho certeza também que eles vão gostar muito dessa nossa conversa e desse nosso bate-papo. Aí, para iniciar a nossa conversa, e aí conforme nós discutimos na primeira parte da nossa aula, nós falamos um pouco da relação entre o público e o privado.
e que não se inicia nesse momento particular em que a gente está vivenciando agora do capitalismo. Ele é um longo processo histórico. E essa linha divisória entre o público e o privado, ela foi muito tênue. Então, isso faz parte da constituição da educação ao longo dos anos. Mas aí, diante disso, e diante de todas essas discussões que nós tivemos, nós gostaríamos de saber, professora Fabrícia, e de entender um pouco sobre quem são esses atores privados na educação. Isso, Érica, exatamente. Acho que a gente precisa primeiro pensar que não é um processo que se inicia agora. Agora o Estado começou a fazer relação com o privado. Isso é um processo histórico, né, que acontece sempre, mas que ele está marcado por avanços, por recuo, e ele é complexo, ele é multifacetado, são sujeitos que participam de várias formas, e são sujeitos individuais, são sujeitos coletivos, são sujeitos que hoje se articulam em redes nacionais, redes internacionais, e que muitas vezes deixa meio opaca essa relação, onde a gente não consegue saber o que é o público e o que é o privado. Mas que, de qualquer forma, eles têm uma linha em comum. Então, a gente vai ter aí várias nomenclaturas, a gente vai ter instituições, ações, institutos, ONGs, mas que todas elas têm uma linha, um fio condutor, né, que é a relação de mercado. Então, eles tentam trazer essa relação de mercado para dentro da escola pública, que é a ideia de competição, de eficiência, de concorrência para dentro da escola pública. Portanto, a gente tem aí projetos societários em disputa, e isso precisa ficar claro para a gente, né, que são sujeitos que estão ali pensando a educação pública, pensando o público e tentando, de alguma forma, direcionar as políticas públicas, atuando na execução de políticas, e aí eles vão atuar de diversas formas. A gente tem atores que vão atuar diretamente na execução, então, por vezes, dirigindo instituições que são públicas, mas que têm uma gestão privada, produzindo plataformas digitais, né? Nesse momento, então, de pandemia, em alta, né? A produção de material, de sistemas privados de ensino, de plataformas, outros atores, eles vão trabalhar na produção mesmo de pesquisas, eles vão produzir dados, porque a ideia é que eles interfiram na elaboração, na agenda das políticas públicas, né? Então, eles vão atuar dessa forma, tentando, fazendo seminário, mobilizar a sociedade em torno de um discurso de educação. E, assim, as pesquisas, antigamente, elas tentavam mostrar como é que esses atores conseguem entrar dentro da educação, né? E antes eles faziam isso fazendo lobby, né? Procurando os deputados, tentando trazer essa ideia de que eles estão ali para melhorar a qualidade da educação, então, trazendo essas ideias, né, de que o Estado ele é ineficaz, mas hoje a gente já vê que a gente tem esses atores atuando mesmo dentro do cenário público, né, que eles já têm os seus próprios candidatos, hoje já eleitos, né, a gente tem uma bancada hoje já desses atores, representantes desses atores, e aí a gente pode citar como exemplo a deputada Tabata Amaral, né, que teve boa parte da sua campanha financiada pela Fundação Lema, e a gente tem outros também, então, hoje eles
eles já estão lá dentro, então estão nem convencendo os outros a adotarem os seus projetos, mas eles já estão lá. Então, são atores que passam a ser a voz, né, que está ali conduzindo essas políticas por dentro da educação e aí de diversas maneiras. Ok, muito obrigada por essa primeira resposta à nossa pergunta. E aí você traz inúmeros aspectos que nos possibilitam pensar, né? Quem são os atores e como eles estão nesse momento tão presente, não só na política, mas também dentro da educação, e que são um processo que foi de formação, né? Eles se formaram para isso, e eles se formaram com um intuito, um propósito muito claro. Então, muito obrigada por essa primeira explicação. E aí eu trago uma fala de Peroni e Caetano que fala da mercantilização da educação pública, que não é uma abstração, mas que ela ocorre via sujeitos e processos, que eu acho que vai ao encontro dessa fala que você nos trouxe. E perante a isso, eu pergunto quais são as formas, hoje, de privatização do ensino público. Então, a gente vai ter variadas formas de privatização. Alguns estudiosos dizem que a gente tem a privatização endógena e exógena. Né? A exógena, quando o Estado financia essa política privada, né, com o dinheiro público, e a endógena, quando o serviço público ele passa a incorporar essas ferramentas do privado dentro da instituição pública. Então, dentro da escola, a escola ela continua sendo pública, mas ela passa a ter uma gestão que adota os mecanismos do privado, de concorrência, de competição, de meritocracia, e aí a gente tem essas formas. A Teresa Adrião, que é uma estudiosa, uma referência na área, que ela vai falar que a forma de privatização vai interferir no currículo, na gestão e na oferta. Então, dentro da oferta, a gente tem as instituições que, de fato, são privadas, mas você tem instituições também que elas são privadas, mas que ela recebe financiamento do público. Por exemplo, o FIES, né? No ensino superior, a universidade ou a faculdade privada recebe o subsídio do governo para poder ofertar essa educação. E a gente aí tem também dentro da oferta a questão da escolha parental, que aí você vai ter os vouchers, você vai ter a questão do homeschooling, que está tão discutido agora, né? A ideia é que os pais podem escolher a forma de a privatização da gestão pública. Nessa, a gente tem a modalidade que é a transferência mesmo da gestão. Então, a escola ela é pública, mas a gestão ela é privada, ela é feita por uma instituição, por uma organização privada. E a gente tem aí também a transferência, né, do setor do sistema educacional para as organizações lucrativas, através das parcerias público-privada. E outra vertente que é a do currículo, que aí é quando o sistema adota, né, de material de sistemas privados de ensino para dentro da escola pública. A escola permanece pública, e aí a gente precisa estar atento a isso, que são os processos que acontecem por dentro. Então, olhando, está tudo normal, é público, e por isso por vezes passa desapercebido, porque não se percebe, né, quem é que está gerindo e quem é que está por trás ali desse sistema. São processos que eles vão acontecendo aos pouquinhos e que a gente precisa ter um olhar muito atento para percebê-los. Então, Fabrícia, nesse contexto que você trouxe para a gente sobre as formas, e aí você já traz um pouco de como ocorre esse processo de privatização, e aí eu queria saber como ocorre, você traz uma perspectiva ampla
E eu queria que você contasse um pouco como ocorre esse processo aqui na realidade do Distrito Federal. Sim, a gente vai ter em outros estados, né, que já tem esses processos de uma forma mais complexa, mais intensificada, mas não quer dizer que aqui no DF não aconteça. Aliás, está em ampla expansão, né? Então, hoje, aqui na educação, dentro da Secretaria de Educação, a gente já tem todos os processos de merenda escolar, de segurança das escolas e limpeza terceirizados. Então, ainda tem escolas que têm servidores de carreira, mas são o quê? Os que já estão quase aposentando, né? Porque não se faz mais concurso para essas áreas, porque já é tudo terceirizado. E a gente tem muito forte hoje também a questão das creches, né? Do atendimento da educação infantil. Então, fiz um artigo o ano passado, olhando o atendimento das creches, e o que a gente verificou é que do atendimento de crianças de 0 a 3 anos, a gente tem mais de 90% atendido por instituições parceiras, né, que eles chamam aqui de instituições parceiras. E aí, na Secretaria de Educação, existem dois formatos, dois tipos, né, dentro da educação infantil. Você tem aquela escola, chama CEPI, né, os Centros de Educação de Primeira Infância, que são prédios que são próprios, são do governo, e aí o governo abre uma chamada para uma organização social gerir esse espaço. E eles vão contratar todos os professores não são da rede, né, os alunos são da rede, mas os professores não são da rede, direção, enfim, todos as pessoas que trabalham dentro da escola são contratadas por CLT, fora da rede, mas eles seguem o currículo da secretaria, as orientações da secretaria, e tem um outro formato que os prédios são da própria instituição privada, e aí o governo é como se ele alugasse, né, esse espaço, e aí ele vai pagar por aluno, né, para essa instituição gerir a educação infantil. Então, a gente tem esse processo muito intensificado, eles atendem também crianças de 4 e 5 anos, mas hoje mais as de 0 a 3 anos, e pouquíssimas escolas hoje da rede mesmo atendem alunos de 0 a 3 anos. E a gente pode perceber também agora recentemente o processo das escolas militarizadas, que apesar de não serem instituições privadas, mas a gente tem uma outra organização que é de fora da educação, né, interferindo ali nos processos da educação. Então, são esses formatos que eles vão incorporando. A gente tem também algumas escolas adotando sistemas privados de ensino, que é inclusive o que eu pesquiso, e a gente tem previsão já de cartão creche, que é o que o governo está pensando agora, né, porque as instituições privadas também não dão conta do atendimento da educação infantil, então eles estão propondo, né, dar esse cartãozinho para o pai poder ir lá pesquisar e contratar uma instituição privada para a oferta da educação infantil. Então, são essas modalidades e outras, né, que vão surgindo e que vai cada vez mais, de alguma forma, enfraquecendo a escola pública, porque a gente deixa de investir, né, na escola pública para estar repassando o dinheiro e investindo nessas instituições privadas. Então, Fabrícia, você nesse último ponto que você destacou, você comenta sobre a sua pesquisa que vem desenvolvendo no mestrado. E aí você, enquanto professora da Secretaria de Educação,
e pesquisadora da área, então seria muito interessante nós ouvirmos um pouco sobre a sua pesquisa. Então, você poderia contar-nos um pouco sobre a sua pesquisa e sobre as inquietações que ela trouxe para a área, para esse campo de discussão? Sim, o meu tema é a adoção de sistema privado de ensino em algumas escolas aqui do Distrito Federal. O sistema privado de ensino, ele engloba, além do material didático, uma assessoria para a gestão e a formação de professores. Então, são instituições, né, que produzem esse tipo de material, mas que eles vão ali determinar o que deve ser ensinado, como deve ser ensinado e quando deve ser ensinado. Além disso, tem uma sistemática de avaliação, então os professores, eles não planejam, não escolhem, né, o conteúdo que ele vai ministrar, tampouco a forma como ele vai ministrar a aula, porque já vem tudo pronto, determinado, a avaliação já vem pronta, os testes que são aplicados aos alunos, e algumas escolas aqui do DF adotaram esse sistema do Instituto Alfa e Beto, que é o que, claro, existem outros, né, Positivo, que é bem famoso, mas aqui adotaram do Instituto Alfa e Beto. São 6 escolas classes que eu pesquisei, e além dessa instituição do Instituto Alfa e Beto, tem uma outra instituição que chama Projeto Acorde, chamava, pelo menos quando eu comecei a investigar, mas eles mudaram o nome para Instituto Raiá, e eles trabalham na assessoria à gestão. Então, enquanto o Projeto Acorde assessora os gestores, o Instituto Alfa e Beto entra com o sistema privado de ensino. Então, essas escolas, elas adotaram uma lógica diferente, né, do currículo da rede, e eu investiguei como que isso aconteceu, como que ocorreu essa implantação dentro da rede. Geralmente isso acontece por meio de uma parceria público-privada, geralmente a Secretaria de Educação, ela compra, né, esse sistema, mas não foi o que aconteceu aqui na Secretaria, o que é mais interessante, que foram os gestores, por iniciativa própria, que fizeram esse acordo com as instituições privadas, então não tem um contrato formalizado entre a Secretaria de Educação, por isso que não é para toda a rede, né, são somente essas escolas, e adotaram esse sistema e essa sistemática. Então, eles têm lá, eles fazem simulados e eles têm premiação por desempenho. Isso é uma característica, né, que o privado vem trazendo para as escolas, e algumas secretarias de educação têm adotado esses critérios. Por exemplo, no Goiás, né, lá tem bonificação para professores, e então o estudo ele vai nesse sentido de entender por que esses diretores foram buscar essas parcerias. E o que a gente percebeu como resultado é que algumas brechas elas possibilitam essa parceria. Então, assim, as dificuldades que são encontradas dentro das escolas, né, pelos gestores, professores, eles possibilitam essa entrada do privado. Eles dão lá premiação por resultados, então as escolas conseguem fazer mudanças, fazer sala para reforço, construir parques, né? Elas conseguem algumas melhorias que elas não conseguem só com a atuação da Secretaria de Educação. E tem outros critérios também, outras motivações. Eles não conseguiam organizar o pedagógico, sentiam que estava cada um fazendo de um jeito, esse auxílio ali no privado para tentar organizar esse pedagógico de uma forma que dê resultado. O que a gente vê é uma grande preocupação com o resultado, né? Então, a gente deixa de pensar nos processos de aprendizagem,
resultado, né? É lógico que se você treinar aluno para que ele tenha uma boa nota nos testes, ele vai ter uma boa nota nos testes, mas é essa educação que a gente defende, né? É esse tipo de escola que a gente defende. Então, a pesquisa ela vem trazendo um pouco dessas inquietações e da gente pensar um pouco dos desdobramentos, né, que traz a adoção dessas práticas privadas para dentro da escola pública, do quanto que pode enfraquecer o processo coletivo, né, de construção do coletivo, dos professores construírem as suas práticas, né, de possibilitar que os alunos também tenham acesso a outras coisas e não somente às disciplinas que caem nas avaliações, porque tem isso também, eles trabalham apenas com português, matemática e ciências, as outras disciplinas não caem na avaliação, portanto, elas não são tão importantes, e a gente precisa questionar tudo isso quando a gente pensa no privado, né? O que é que eles estão trazendo e que escola é essa que eles estão defendendo. E aí, sim, por isso esse olhar atento para essas relações, do quão complexas elas são e como a gente precisa atuar e fortalecer a escola pública, defender uma escola pública de gestão pública, né, que consiga atender as necessidades, claro, super favorável que a gente olhe, sim, que a avaliação é importante, mas que não é só isso, né, a escola ela é para além disso, e que bom participar dessa aula, porque é nessa formação mesmo, né, de quem está se constituindo professor, para ter esse olhar diferenciado, porque lá no dia a dia, muitas vezes a gente é engolida por essas práticas, né, o professor está com tanta coisa que às vezes pegar um material que é pronto fica cômodo. Verdade, Fabrícia. Você traz inúmeros pontos e inúmeros aspectos que possibilitam refletir. Eu acho que gerar inquietações também nos alunos a partir dessa partilha que você traz nesse momento. E inquietações que perpassam pela autonomia docente, pela formação deles, pelas concepções de educação que vai estar sendo vivenciada no momento de atuação deles enquanto futuros professores. Então, é muito válido fazer essas inquietações que lhe inquietam nesse momento e que eu tenho certeza que vai ter um desdobramento no estudo que eles irão fazer dessa sua fala. Então, mais uma vez, nós agradecemos pela partilha e pela belíssima fala que você traz do seu estudo, e você fala com propriedade enquanto professora, enquanto gestora de uma instituição de ensino e enquanto pesquisadora da área. Então, eu acho que esses 3 pontos lhe conferem essa fala com propriedade que você trouxe hoje e que tanto tem a contribuir com a nossa disciplina. Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Espero que você possa participar de outros momentos conosco. Vai ser uma satisfação. Obrigada. Um abraço.